vocês aqui até às 18 horas para dar essa devolutiva. Eu agradeço demais a todos vocês, tá bom? Um abraço. Obrigado, Eduardo. A melhor parte da sua aula foi Laurinha, viu? No vídeo. Laurinha demais, viu? Laurinha é filha de Eduardo, para quem não conhece. Ela disse, aí eu vou ser quem? Aí eu disse, escolha, você quer ser quem? Anitta Malfatti? Você quer estar acima do Amaral? Aí ela ficou assim, e disse, eu gostei um aqui. Aí ela estava tão geniosa que eu disse, não, você vai ser Anitta Malfatti. Deixa Maria Eduarda para você estar acima. Pronto. Mariana, você, viu? Já ligou o vídeo aí? Pode ir. Liguei o vídeo. Eu não me vejo aqui, vocês estão vendo, né? O áudio também, ok? Boa tarde. Fazendo menção aí às brilhantes explanações do professor Eduardo. Gente, não só agradecendo essas colaborações, como também parabenizando pelo teor que a gente tem dessa discussão em total relação com o Enem. Muitos alunos não têm a possibilidade de ter esse contato, né, com a arte. E ela está inserida dentro da prova de linguagens. Então, não é só português. Além da prova estrangeira, né, de língua estrangeira, tem também a arte, a educação física, e tudo isso vai se agregando aí para a gente poder fazer uma boa prova de linguagens do Enem. Tá? Pode abrir meu slide, por favor. Eu vou deixar o vídeo aberto também. Estou observando aqui o chat, na hora que vocês precisarem entrar em contato também, e falando, tiver dúvida, ou se eu estiver falando um pouquinho rápido, também podem sinalizar, tá? Já tá ok aí? Tá abrindo. Então, gente, a nossa proposta de hoje, que é para falar da produção textual com técnicas e interfaces culturais, eu tentei trazer um link direto com a aula do professor Eduardo, para a gente poder comentar, né, fazer algumas considerações a respeito da produção textual em si. Muitos chamam de redação, né? Primeiro, que técnicas são? A gente vai fazer, em termos mais teóricos, um desmembramento do tema. Quando a gente viu o tema na redação, como é que a gente vai se comportar perante ele? Formular uma tese, porque a tese é a ideia central do texto, é aquela informação que a gente defende mediante aquele tema, e interpretar as informações que podem ser úteis para a gente colocar no nosso texto, na nossa produção escrita. E com relação às interfaces culturais, a gente vai aí agregar esse repertório enciclopédico, né? O que é que a gente tem de conhecimento que possa inserir também na produção, considerar a arte, não só na perspectiva de pinturas e esculturas, mas a literatura também, que é a arte escrita, e fazer um comparativo disso com a atualidade, e como a gente pode pegar esses dados todos que foram comentados pelo professor Eduardo, coisas que a gente tem na história, na geografia, em pesquisas, e pode colocar também no nosso texto, tá? Então, é nesse sentido aí o nosso caminho de discussão hoje. Então, vai ter um momento mais teórico, em termos de teoria da produção do texto em si, mas tem também uma teoria relacionada à cultura, porque a gente fala que para desenvolver um texto é necessário ter um repertório cultural, ter um repertório de conhecimento, que isso é munido de várias outras disciplinas, não só de linguagem, não só de língua portuguesa, né? A gente pode ter muita técnica, a gente pode ter técnicas diversas de entendimento da língua, de como é escrita uma palavra, se ela está escrita de uma maneira normativa, se o nosso texto está coeso, coerente, mas a gente também precisa inserir aí conteúdo, né? Um assunto que a gente vai discorrer, lembrando que é para uma pessoa que a gente não conhece, que vai avaliar o nosso texto, então a gente precisa colocar as nossas ideias de uma maneira clara e objetiva. Tudo bem? Mulheres modernistas, para a gente fazer um gancho aí com a discussão do professor Eduardo. Não sei se vocês já se familiarizam com essas imagens, não coloquei os nomes delas aí, mas a primeira foto é da Tarsila do Amaral, o professor também comentou sobre ela, e a segunda de Anitta Malfatti, também comentada pelo Eduardo. As duas participaram da Semana de Arte Moderna, as duas figuras femininas, né, e eu vou já mostrando a vocês que o nosso foco, a nossa ênfase agora vai ser com as mulheres. E a terceira é a Pagu. Pagu, ela aparece... porque Tarsila e Anitta são pintoras. E a Pagu, ela é mais poeta, escritora. E aí, vou fazer um paralelo aqui das tretas literárias. Porque a Pagu, ela se relacionou
com Oswald de Andrade, que era o marido de Tarsila do Amaral, a primeira da imagem. Eles se relacionaram enquanto ele era marido de Tarsila, certo? E aí engravidou. Depois eles casaram, foi um grande rebuliço na sociedade daquela época. Dizem alguns relatos que eles casaram no cemitério, foi uma coisa bem gótica, assim. O professor Eduardo pode mencionar isso de uma melhor forma, mas eu, na verdade, não quis simplesmente trazer as tretas, né? Aproveitei o gancho para a gente descontrair um pouquinho. Mas pela figura feminina no modernismo, certo? Elas participaram da Semana de Arte Moderna, apagou um pouquinho depois, mas, vejam, são nomes que aparecem nessa literatura, nessa arte, nessa pintura, enfim, em poesia, de uma maneira muito expressiva, que até então não existia, não acontecia, porque as mulheres, muitas das vezes, não tinham espaço, a gente sabe disso, e é uma discussão que eu vou estender até os nossos dias atuais. As mulheres não tinham espaço, muitas vezes, para expressar a sua arte, né? Seja poesia, música, pintura, dança. As pessoas que se envolviam com música, por exemplo, elas eram vistas como pessoas sem prestígio no início mesmo, principalmente no século XIX. E aí, pelas datas, eu coloquei as datas de nascimento e falecimento delas. Mas a expressividade delas dentro da história aconteceu no momento, vamos supor, recente. Vamos supor, não, vamos considerar que seja recente, porque foi já século XX. Então, 100 anos de história, quando a gente fala disso, é muito pouco, para considerar que só aí foi que as mulheres apareceram com expressividade, com relevância para fora do país também. Lógico também que são mulheres que tinham um poder aquisitivo mais alto, elas tinham a possibilidade de estudar e de ter acesso à cultura, que hoje é um ponto também que a gente pode levar em consideração. Então, aparece agora embaixo uma frase para motivar aí, da Virginia Woolf, que é também uma poeta, que pela maior parte da história, anônimo foi uma mulher. Então imagine, vinha um texto, e no final do texto vinha um anônimo. Anônimo, não se sabe quem escreveu, ou um pseudônimo. Muitas mulheres fizeram isso, muitas mulheres escreviam seus textos, seus pensamentos, só que a voz feminina não podia aparecer, então vinha assinado com o nome masculino, com um anônimo, né? E isso é uma relevância para a gente considerar, tendo em vista que as mudanças que aconteceram na sociedade e nas conjunturas femininas que hoje nós discutimos, elas partem de uma discussão que não é tão antiga assim, que deveria ser, mas a gente sabe que não é, né? E aí as próximas mulheres modernistas que eu mostro a vocês, também não coloquei os nomes, vejam aí se vocês recuperam, também coloquei o ano de nascimento e de falecimento. Também são de uma expressividade que é muito recente, né? E o professor Eduardo citou todas elas, inclusive como mulheres modernistas. Porque a gente tem, assim, uma consideração que eu acho pertinente colocar, é que a Semana de Arte Moderna, ela foi iniciada mediante aqueles... seguindo meio que os moldes europeus, mas foi um marco na história, não só do Brasil, mas principalmente no Brasil, e isso alavancou muita coisa para depois também. E o que eu quero dizer é que a gente, às vezes, ainda considera que estamos vivendo a modernidade. No próprio Enem se fala em modernidade como nos dias atuais. Só que, vejam bem, a Semana de Arte Moderna, 1922, a gente já vai fazer um século de Semana de Arte Moderna. E aí a gente ainda está no modernismo? É um questionamento que eu deixo para vocês. Alguns autores consideram que estamos no pós-modernismo ou na contemporaneidade. Tá? Então, falar de mulheres modernas é falar de um momento muito recente, isso que eu quero deixar bem ressaltado para vocês. A primeira imagem, a gente vê aí essa senhorinha, que dá até vontade de sentar ali naquela cadeira e conversar com ela, é a Raquel de Queiroz. A Raquel, ela escreveu o 15, né, uma obra muito marcante também na literatura brasileira. Ela fala muito sobre amor, sobre questões bem humanitárias, e, vejam, morreu recentemente, assim, né, 2003, talvez alguns de vocês não fossem vivos, já nascidos, mas não é tanto tempo. A segunda, a Clarice Lispector, que é uma das que mais se tem falsas autorias na internet, não é? Você escreve assim, o céu é azul, Clarice Lispector. Não é bem assim, a gente tem que ter muito cuidado com as referências que usa, não só na produção textual, né, em tudo que a gente se refere. E a terceira é Cecília Meirelles, que também teve uma representatividade na literatura
brasileira. Ela teve até a imagem dela numa nota de 100 cruzeiros, eu acho, se eu não me engano. E elas três tiveram esse nome aí marcado na história. Lógico, são infinitas mulheres artistas na pintura, na escultura, na música, na dança, no teatro. Não só aquelas primeiras que eu coloquei já, mas no momento próximo à Semana de Arte Moderna em si, como essas, né? Então nós temos várias outras. O professor também até colocou aí de cada fase moderna, elas representam. Vejam que a Cecília ainda pegou aí um momento aí, de ditadura militar, então ela tinha muitos textos não apenas poéticos e literários, ela tinha inquietações que permeavam a educação, a cultura, tudo que envolvia não só a mulher, mas as coisas que as mulheres também veem e precisam e podem falar. Aí eu coloquei uma citação da Clarice Lispector, que essa de fato é dela, que não basta existir, é preciso também pertencer. Eu peguei esse trecho, logicamente que é até perigoso pegarmos citações fora de um contexto, porque a gente não sabe em que contexto ela quis falar isso, mas eu trago para uma realidade do que a gente está discutindo agora, que não basta ser mulher, não basta existir mulher, não basta dizer que é mulher, mas ela precisa pertencer àqueles ambientes, aquelas expressões artísticas, literárias, políticas. Então, vejam que esse link que eu estou fazendo com a Semana de Arte Moderna, com o início dessas expressões que se deram naquele início do século XX, ainda são muito discutidas até hoje, tanto tempo depois, e ainda muita coisa a se ultrapassar, né? Eu represento uma representatividade feminina, por eu ser mulher e estar falando sobre isso, mas mesmo que as pessoas de gêneros distintos queiram discutir e levar essa discussão à frente, vai ser muito bem encaixado em tudo que a gente vive hoje, certo? Então, no próximo slide, aí eu já trago um questionamento, um outro, né? Uma pergunta. Vejam que muitas das coisas eu vou colocar em forma de pergunta, porque vocês já vão refletindo, caso isso fosse um tema de Enem, um tema de produção textual. Sempre há espaço para as mulheres? A primeira resposta provavelmente é não. Sempre é uma coisa muito incisiva, muito certa. É tanto que a gente tem que ter cuidado quando vai usar na redação. Sempre, tudo, nada, nunca, jamais. Sabe? São coisas muito fechadas. Em vez de usar um sempre, se ela não é sempre, ela pode ser muitas vezes, mas ela pode ser poucas vezes. E a gente precisa deixar essas marcas aí adjetivas um pouco mais claras. Tá? Então, ter cuidado com essas palavras. Mas aí, retomando a pergunta, sempre há espaço para as mulheres? Eu encontrei essa nuvem, primeira curiosidade, ela era na cor vermelha, tons rosas e vermelhos. E aí vem a questão da cor, né, da identidade com a mulher. Por que que tem... Aí eu já percebi que o meu slide era azul. Eu nem tinha ainda feito essa consideração. Aí pensei, que bom, que a gente já vai quebrando certos paradigmas. Então, a primeira consideração é que era vermelha essa nuvem. Segunda consideração é que os principais nomes que aparecem aí, os mais com maior fonte, é moda mulher, Brasil, mulheres. Terceira coisa é que algumas palavras não aparecem aí. A gente vai procurando outras, aí tem amor, país, feminino, carreira. Tá, carreira, começa a aparecer aí um espaço um pouquinho mais amplo, Aí tem briga, ali em cima da palavra Brasil tem briga. Poxa vida. Aí tem homem, entre mulher e Brasil tem a palavra homem, bem clarinha. Enfim, vocês podem depois ver, eu vou passar esse slide para vocês. E aí eu fui vendo todas, tem vergonha, vagina, gay, viver, sexual, pornô, luta, existe, menos, verbo. Tô lendo assim aleatoriamente, tá? Depois vocês dão uma olhadinha. Mas as principais, moda, musa, beleza. Mulher, machismo. E aí poxa vida, cadê a mulher aí na educação, por exemplo, é uma palavra que não aparece. Professora, não é uma palavra que aparece, né? Tipo, profissões. Não tô vendo nomes de profissões aí. Tem ministra. Tô vendo agora ministra, só, a princípio. Aí não tem professora, não tem o que ela faz, o que ela gosta, só algumas coisas mais caracterizativas da mulher numa sociedade que é tão machista. E uma palavra muito que eu fui muito em busca e não encontrei. Ciência.
ciência, cientista, educação, pesquisadora. Não tem. Não tem essas palavras nessa nuvem. Então, já comecei a ficar inquieta. Então, já me respondeu também esse questionamento que eu coloco no início. Sempre há espaço para as mulheres? Pode até haver, mas muitas vezes elas não são mencionadas. Olha só que resposta. Eu não vou dizer sempre há espaço para as mulheres? Não. Não é essa a resposta que você vai colocar numa produção textual. É que, embora haja espaço para as mulheres, nem sempre elas são representadas. Mesmo que as mulheres estejam ocupando outros ambientes, outras realidades, quase nunca são reconhecidas. Isso é uma tese. Certo? Então, para o próximo slide, a gente vai verificar quanto há de reconhecimento dessas mulheres. Eu trouxe uma tirinha. Tirinha é esse formato, esse gênero textual que vem assim nesse formato de tira mesmo, né? Quadrinhos enfileirados. E tem 2 personagens, aparentemente um do sexo masculino e outro do sexo feminino. Por que eu estou dizendo aparente? Porque pode ser que isso não identifique seu sexo, seja apenas o seu gênero. Mas isso aí é uma outra discussão. E aí o rapaz fala, você viu essa pesquisa do Dr. Yuri Sato? Do doutor Yuri Sato? Ele deveria ganhar um Nobel. Na verdade, é doutora Yuri Sato. Ele faz, então será que essa era a pesquisa do orientador dela? Vejam como está aí incutido o preconceito para que mulheres pesquisadoras apareçam na sociedade com contribuições relevantes. E eu comecei aí desmembrando esse assunto, são muitas coisas, são muitas fontes que a gente pode pesquisar a respeito desse preconceito ainda existente com as mulheres. Não vejam, eu passei do panorama das mulheres da Semana de Arte Moderna, as modernas, com representatividade na cultura, na literatura, na arte como um todo, e agora já puxando um pouquinho para o nosso momento atual. Tudo bem até aí? Vocês podem ir colocando, eu não estou acompanhando diretamente aqui, mas depois o pessoal me ajuda com as dúvidas. No próximo slide. Ser cientista mulher é tão diferente assim? Questionamento, né? Já estou afunilando mais, restringindo mais o meu recorte de discussão. Ser cientista mulher é tão diferente? Por que Yuri Sato... Gente, de fato, nós não teríamos uma obrigação de saber que Yuri, naquele contexto, era uma pessoa representando o sexo feminino, o gênero feminino. Não teríamos obrigação, tá? E por isso que é tão importante o nosso repertório cultural e o nosso conhecimento enciclopédico, que é aquele conhecimento de mundo, que é aquele que nos vai dar a entender certas tirinhas e outros gêneros textuais também, charge principalmente, que são muito munidas de ironias, de referenciação externa, certo? E aí, ser cientista mulher? Vocês conhecem alguma mulher cientista? Mari, rapidinho, só foi uma indicação aqui, que eu sempre faço uma intervenção para indicar alguma coisa pro pessoal. Uhum. Você falou de ciência e tudo mais, tem um filme chamado, eu até botei no chat aqui, mas vou falar para ficar melhor. É um filme chamado Estrelas Além do Seu Tempo, que mostra a história de 3 mulheres negras, americanas, né, que foram trabalhar na NASA e sofreram uma série de preconceitos por serem mulheres, por serem negras também, mas com muito trabalho, com muita resiliência, eu diria assim, conseguiram mostrar de fato o seu valor naquela época. E, inclusive, esse ano, foi há cerca de 3 semanas, a NASA reconheceu isso de fato e deu o nome de um dos seus prédios, salvo engano, para uma dessas cientistas. Não lembro qual das 3 agora, mas deu o nome de um dos prédios para ela, de uma forma de reconhecer o trabalho feito durante os anos, ela já faleceu, reconhecer e valorizar, né, de fato. Mesmo tardiamente, fazer esse reconhecimento. Era isso. Excelente. No final desse slide, eu também deixei 2 indicações, de um vídeo no YouTube e de uma outra matéria, né, um link de uma pesquisa com algumas citações e referências a mulheres. Esse filme eu não assisti ainda, mas vi também alguns materiais. Aproveito aqui a pausa para perguntar a vocês, se vocês quiserem ir colocando aí no chat, os questionamentos que eu já fiz anteriormente. Se há sempre espaço para as mulheres, e quanto de reconhecimento há? Então, são 3 perguntas, tá? A mulher sempre há espaço para a mulher? Primeira pergunta. Sempre tem espaço para a mulher? E eu dei uma certa orientação de como seria essa resposta. Segunda,
quanto há de reconhecimento das mulheres na nossa sociedade. E terceiro, essa que está aí projetada, ser cientista mulher é tão diferente assim? São três questionamentos para começar. Por quê? Por que eu estou colocando em forma de perguntas diretas? Duas coisas, então, que eu vou aproveitar para falar. O que é uma pergunta direta? É aquela que está com um ponto de interrogação. É uma pergunta direta. Ser cientista mulher é tão diferente assim? E aí, no final, a gente tem a entonação de uma pergunta direta. Se fosse uma pergunta indireta, poderia ser assim, eu gostaria de saber se ser mulher é tão diferente assim. Ponto. Continuaria sendo uma pergunta, só que uma pergunta indireta. Sabe aquela indireta que quando você não quer dizer exatamente aquilo, mas você está jogando a indireta para a pessoa, principalmente nas redes sociais? Mesma coisa acontece com as perguntas. Então, eu já fiz 3 perguntas diretas. E aí, o segundo motivo disso é porque quando a gente vai desenvolver um texto, vai escrever uma redação, vai colocar nossas ideias numa produção textual, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pergunta. Se perguntar sobre o que pensa sobre aquilo, perguntar ao texto que está exposto lá, se aquilo pode me ajudar, o que é que eu já li sobre aquilo, tá? Então, essas perguntas, elas vão já ajudando você a fazer um arcabouço, um planejamento do seu texto. Certo? Isso é uma estratégia. E aí, algumas respostas sobre ser cientista mulher. No slide aí aparecem as palavras, né? No centro, uma mulher. A palavra ciência, que é uma discussão que eu vou começando já, como eu disse a vocês, a fazer o recorte aqui da minha discussão. Aí, a mulher, ela também tem família, ela tem amigos, ela tem relações afetivas, não é? Um relacionamento, não só amoroso, mas ela tem um relacionamento com a família e com os amigos. Tem o autocuidado. Estão usando muito essa palavra, inclusive, no momento, não é? Principalmente nessa pandemia, você se autocuidar, não só fisicamente, mas mentalmente também. Então, a mulher vai precisar de um tempo, não só a mulher, todo mundo, para se cuidar, para dedicar um tempo às seus lazeres, suas preferências. E embaixo eu coloquei qualificação. Vejam bem, imagina uma mulher cientista, assim como eu. Mas, professora, você não é professora? Como é que é cientista? Você trabalha no laboratório? Uma das coisas, inclusive, que a gente já precisa ir desmistificando. Mulher cientista, até homem cientista, independente do gênero. As pessoas cientistas não são só aquelas que trabalham no laboratório com aqueles vidros de ensaio. É assim que chama, né? Tubos de ensaio. Não, cientista não é só isso, tá? Cientista é quem faz ciência. E ciência não é só química, física e matemática. Tá? Ciência é a partir do momento que estamos construindo conhecimento. Então, eu também me considero uma cientista, né? Quando eu vou fazer meu trabalho na pós-graduação, eu estou estudando, vendo outras perspectivas, formulando hipóteses. Então, nós somos cientistas das áreas humanas também, tá certo? Aí, vou voltar aqui para o nosso infográfico. Se eu sou uma cientista, preciso dedicar meu tempo a escrever minhas publicações, né, fazer minhas publicações, desenvolver minhas formulações. Eu também tenho família, amigos e relacionamento. Mas em algum momento eu preciso parar para fazer um autocuidado. E aí, ainda preciso de tempo para me qualificar, porque não adianta só eu ficar reproduzindo aquilo que eu já sei, eu preciso buscar mais. E assim o tempo fica sobrecarregado. E por que com as mulheres é mais? Não é? Isso é apenas uma perspectiva, gente. Não significa que necessariamente vocês precisem concordar comigo. Mas os modelos patriarcais deixam muito impostos, ou ainda que não sejam impostos, mas muito, mesmo que sutis, eles aparecem e não são sutis, como se a mulher tivesse a obrigação, ou várias obrigações, com o lar. A mulher, até muito tempo, não tinha direito de votar, ela só significava reprodução. Algumas novelas antigas até passam isso, né? Passam essa imagem do papel da mulher na sociedade, e isso tem que ser refletido sempre. E não é só por eu ser mulher. Todo mundo precisa colocar isso em questão. Tá? E a partir do momento que a gente está se questionando, se perguntando, fazendo essas perguntas diretas, como eu coloquei aí, nós estamos já construindo o nosso posicionamento crítico para poder desenvolver um texto. A gente não tem muito como desenvolver um texto sem ter acesso àquele conteúdo, concordam? Mas acredito que vocês estão esperando de mim técnicas para desenvolver isso, para mesmo que não tenha visto nada a respeito, seja possível escrever uma redação.
E aí eu vou dar alguns insights para isso agora, tá? Como é que isso poderia vir num tema de redação? Estruturei assim, ó. Desafios no trabalho das mulheres cientistas na atualidade. Vamos pensar nesse tema. Ai, meu Deus, eu vi esse tema lá na prova. Porque internamente é isso, né? Eu fiz até aqui uma... Eu não sou tão atriz, talvez, quanto o professor Eduardo, mas... Geralmente, quando se tem a prova de redação, né, o primeiro ou o segundo dia, agora a redação está sendo no segundo, né? Aliás, era no segundo e agora no primeiro. E aí você vê um tema que não teve acesso, que não estudou, que não escreveu texto nenhum a respeito. Você vê um tema que é novo. Então, calma, porque esse é o momento que você vai brilhar. Este é o momento que você vai fazer aquelas perguntas para você mesmo. E você vai saber responder, porque se a pergunta é para você, você não vai fazer pergunta que você não sabe, sacou? E aí, ó, com calma. Esse mesmo tema, eu vou mostrar a vocês como ele pode ser transformado em vários outros. Por quê? Desafios. O Enem, ele adora essa palavrinha desafios, mas vem outras. Clica aí, Poliana. Importância, soluções, dificuldades. Aí poderia ser, ó, soluções para as implicações no trabalho. Porque se tem solução, se ele quer uma solução, é porque tem problema. Se diz que é dificuldade, é porque tem problema. Tem alguma dificuldade. Se diz que é desafio, é porque tem desafio. Importância já fica um pouquinho mais ali. Qual é a importância? Será que tem alguém que acha que não é importante? Mesmo que você ache que a presença da mulher na ciência não é tão importante, você vai ter que dizer que existe essa importância, certo? Então, nesse caso, não cabe um posicionamento, é o que eu penso. Não, é o compartilhamento das informações, é uma consideração que é muito mais ampla do que aquilo que a gente é acostumado a pensar. Por isso que é tão importante a gente estar discutindo isso aqui agora, certo? Então, desafios podem vir de outras formas. Outro grupo aí de palavras que poderia vir, aperta aí, Poliana, play, no trabalho. Eu coloquei o foco aí no trabalho porque foi esse tema que eu escolhi para vocês. Mas lá no Enem poderia ser na publicidade, no jornalismo. Jornalismo seria interessante também, já que tem novas configurações de jornalismo agora, não é? Na arte, desafios das mulheres na arte, desafio das mulheres na publicidade, desafio das mulheres no jornalismo. Então, vejam que é muito restrito o tema. Não dá para eu ficar falando todas essas coisas. Vejam que essas setas que eu coloquei aí são possibilidades do que possa vir nesse tema. Mas o tema que você vai escrever não é sobre essas outras coisas, é sobre o que está maior aí em azul, tá? Outro, em vez de ser nas mulheres, poderia ser, não nas mulheres como um todo, mas poderia estar um tema mais específico, falando sobre as negras, sobre as indígenas, sobre as quilombolas, as imigrantes, as mulheres num âmbito mais regional. Então, tem... Quando eu vejo um tema assim, eu tenho que me focar nele, tá? E eu estou mostrando a vocês como poderiam vir outros enfoques. E a última, que na atualidade geralmente é o que a Enem cobra, certo? Atualidade, contemporaneidade, século XXI, modernidade. Então, são os momentos de agora, são as implicações para agora. A gente não vai escrever um texto sobre escravidão, lógico, pode contextualizar e deve, com momentos históricos distintos, mas provavelmente a gente vai precisar fazer esse recorte, esse caminho até chegar na atualidade. O Enem, ele quer essa discussão, uma discussão que é atual, que não é preconceituosa, e se for preconceituosa, a gente tem que colocar isso lá também explícito, para que não seja mais, tá bom? Tudo bem até aí? Pois bem, pensaram aí nas perguntas, nesse tema? Esse tema aí, do jeito que está aí eu colocaria alguns insights. Quais são os desafios do trabalho nas mulheres cientistas? Poxa, o primeiro desafio é ela ser cientista. E eu vou já dizer para vocês por quê. Outro por ser uma mulher, né? Mulher que, além de toda a configuração de ser cientista demanda, tem também os estigmas de uma sociedade que é machista e preconceituosa. E desafio, enfim, né? Quando é desafio, a gente vê uma maneira mais ampla. Então, eu trago agora os panoramas argumentativos, de como é que a gente ia discutir isso num texto. 3 coisas aí que eu delimitei. Os atuais papéis sociais das mulheres. Essa mulher, ela tem independência financeira? Ela tem maturidade emocional?
Estou fazendo perguntas para vocês, depois vocês vão desenvolver aí o texto, tá? Porque quando a gente discute, fica muito mais fácil. Mas eu estou tentando fazer uma estratégia para vocês verificarem o tema e restringirem com aquilo que vocês sabem, mesmo que vocês nunca tenham discutido, tá bom? Então, essa mulher, ela tem espaço, ela sofre preconceito, a demanda dela é diferente do homem. Esses questionamentos vão ter que aparecer, porque o nome mulher está especificado. Não é qualquer cientista. Estão passando aviões agora aqui, vão descarregar ali alguns malotes de informação, certo? Fazendo aqui um link, eu gosto de fazer essas coisas para ver se volta o fio da meada. Outro ponto que eu coloquei foram as cobranças patriarcais. Patriarcal, no sentido machista, da figura do homem como representante de uma casa, de uma família, e já não se é mais assim. Muitas famílias têm como representante principal a mulher, a mãe, e as exigências padronizadas, porque além disso, eu falei do autocuidado, mas ainda tem uma exigência física. A mulher tem que estar bonita, tem que estar magra, tem que estar com a sobrancelha feita, com a unha impecável, e tudo isso se soma ao papel social que ela tem na profissão. Então, veja, é profissão, emocional, né, emocional, afetivo, psicológico. Então, já estamos respondendo a pergunta de que ser mulher cientista é difícil, sim. É aquela terceira pergunta que Márcio colocou ali no chat. Ser mulher cientista é difícil. E sempre há espaço para mulher? Sabemos que não. Algumas mulheres precisam ser cientistas, além de terem várias outras atividades atribuídas. Né? E aí eu trago uma citação. Lembrando que citações, dados estatísticos, dados concretos, falas de pessoas, entrevista, pesquisa, quanto mais você usar de repertório cultural dessas informações para colocar no seu texto, melhor argumentado ele vai ficar. Não adianta dizer eu acho, eu penso, eu acredito. Não tem isso mais. Não existe. Nunca existiu na prova de redação do Enem, na verdade, não é? Então eu vou tirar esse eu acho, eu penso, eu acredito e vou botar acredito. Continua em primeira pessoa. Acredito. A desinência é eu. Faz menção ao eu. Então como é que eu posso dizer? Acredita-se, pensa-se, nota-se, verifica-se, constata-se que... E aí consegue dar seguimento ao seu texto, porque a partir do momento que algo é verificado, é sabido que ele está sendo compartilhado com mais pessoas, embora seja o seu posicionamento. Então, percebam que se posicionar num texto, não precisa necessariamente aparecer a primeira pessoa. Para se posicionar num texto, não precisa aparecer a primeira pessoa. Né? Então, eu coloco essa forma para compartilhar com quem está lendo o meu texto, e a gente só vai conseguir juntar tudo isso lendo, tendo informação, tendo acesso a informações reais, oficiais, dados que são publicados por veículos sérios, por pessoas que têm a ver com o tema. Tinha um exemplo que eu dava que não adianta eu colocar um tema sobre saúde e usar uma citação ou um trecho de uma música de Joelma, do ex-Calypso. Por quê, professor? Eu sou fã de Joelma. Não é isso. É que ela não é autoridade em saúde, educação. Ela é autoridade em música, do jeito dela, no âmbito dela. Se for para falar sobre música do norte do Pará, é ela. Então, a gente precisa considerar aí quem é que a gente vai encaixar nos nossos argumentos de autoridade. Eu coloquei uma citação também para a gente aproveitar, já é a terceira, né, de hoje, já podem aproveitar nos textos futuros de vocês. Essa é da Maya Angelou, que é também poeta, já atual. Toda vez que uma mulher se defende, sem nem perceber que isso é possível, sem qualquer pretensão, ela defende todas as mulheres. E eu não estou falando aqui de movimentos feministas, necessariamente. Tá? Que isso fique bem claro, porque às vezes a gente fala sobre isso e parece que já vem uma barreira, um escudo, é feminista, é mulher que deixa o pelo da axila crescer. Não tem essas coisas? Essas coisas já são os paradigmas que, quando for escrever um texto, uma redação do Enem, a gente já tem que ir quebrando de cara. Porque se não existissem preconceitos, a gente não estaria discutindo. Se não existissem dificuldades, a gente não estaria aqui colocando em pauta isso. Né?
E durante muito tempo, até na própria Semana de Arte Moderna, quantos artistas foram mencionados, por exemplo, por Eduarda, e quantos deles são mulheres? Pelo menos eu coloquei aqui a Tarsila e a Anitta. Tinham mais, claro. Mas se for 2 a cada 10, 20% numa sociedade. E se for negra, na Semana de Arte nem apareceu. Né? E por isso que foi tão importante. É tão importante considerar tudo isso que a gente está discutindo hoje, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Concordam, né, que é muita desigualdade. Tem um link aí que o professor colocou do filme. E aí eu vou já partindo para as finalizações e vocês vão colocando as perguntas para a gente poder conversar, tá? Vou deixar um tempinho ainda antes de finalizarmos totalmente. Então, próximo slide. Eu coloquei aí 5 mulheres, mas, gente, são muitas referências na ciência. Vem mais um avião, deixando mais informações, vejam que estamos carregados. Eu não sei se vocês ouvem aqui nesse fone, mas já é o 3º avião que passa. Fora a pessoa que chamou ali fora e o cachorro que latiu, mas isso são coisas da aula online. Voltando, são muitas as referências na ciência. Então, 4ª pergunta aí já. 5ª, né? Porque o Márcio tinha colocado 3 aí no chat. A 4ª pergunta foi: quais são os desafios? Que estava lá expresso no próprio tema. Quais são os desafios da mulher na ciência da atualidade? E agora a 5ª pergunta: quem são referências na ciência? Também gosto de ouvir certas coisas dos homens. Eu mandei de propósito também para o meu companheiro um vídeo de uma menina falando sobre certas... Depois eu vou mandar para vocês também, para vocês verem o que acham. E aí ele disse que não sabia opinar a respeito. E a gente começou uma longa discussão. Foi muito bacana. Então é bom que a gente discuta isso. Com as pessoas mais velhas é mais difícil até. Mas as compreensões que chegam dos homens hoje em dia já são conquistas que nós, enquanto mulheres, temos. Pronto. Mari, oi. Rapidinho, só mais um adendo aí. Até saindo um pouco da ciência, mas falando de mulher, ainda assim. Até que, a nível local, né, estadual, pouco se conhece, por parte dos jovens, dos alunos também, quem são essas mulheres relevantes por aqui. Né? A nível local, por exemplo, tem muita gente boa aqui, que é relevante no município, politicamente, socialmente, culturalmente também. A nível de estado, a gente teve Nízia, né, que deu nome ao nosso coletivo, por N fatores aí, por ser muito representativa na educação, na ciência também, né, para a época, século XIX, início do século XX. Então, eu acho que é interessante que a gente consiga basilar esse conhecimento dos alunos também desde o início, desde Fundamental 1, 2, até o ensino médio, até na faculdade de novo. A gente sempre, eu acho que Rômulo é um desses, Juan também, Luciano, eu também na geografia, a gente tenta sempre trazer isso para os alunos, remetendo ao local, um pouco dessas temáticas também, que é muito interessante. Isso mesmo. Dessas 5 mulheres que eu coloquei aí, 2 são brasileiras. Mas foi aleatório mesmo, tá? Tem muito mais brasileiras e tem muito mais mulheres. Eu fiz um recorde de 5. Mas além das brasileiras, tem as locais, de fato. Lembrando que a ciência não é só aquela que trabalha com a parte da medicina, da física, tá? A Nízia Floresta, que dá o nome ao curso, ao projeto, aliás. E várias outras representatividades da nossa literatura mesmo, Potiguar. Enfim, as mulheres, elas hoje já ocupam e têm menções feitas em vários ambientes, mas é sempre válido a gente estar colocando isso em questão. Até porque, por exemplo, cientista é um substantivo comum de 2 gêneros. É o cientista ou a cientista, né? Então, muitas vezes a gente coloca assim: os cientistas estão trabalhando na vacina do coronavírus, por exemplo. Quando se fala os cientistas, também se inclui aí mulheres. Sim, são inclusas as mulheres aí. Só que nós temos um hábito na gramática de colocarmos para o masculino aquelas situações, para vocês verem como a representatividade feminina passa, inclusive, pela língua, porque língua é ciência. E aí a gente vai dar boa tarde às pessoas
e diz boa tarde a todos. Por isso que tão recorrentemente as pessoas têm falado a todos e a todas. Ou a todas primeiro e a todos depois. E eu fiz isso aqui lá no início do chat. Eu coloquei bem-vindas e bem-vindos. Mas a gramática normativa ainda não ultrapassou isso, certo? Quando eu digo boa tarde a todos, as mulheres também estão contempladas. Mas quem foi que inventou que tinha que ser no masculino, não sabemos. Provavelmente por imposições da própria classe masculina, né? Os homens é que faziam inicialmente os manuais de gramática. Isso é uma coisa bem interessante da gente considerar, tá? Para vocês verem aí, né? Como é que as discussões se ampliam em todas as áreas. Então, se eu falo de todos os cientistas, eu estou colocando mulheres, mas isso não é tão claro assim, né? Por isso que vale a pena. E eu coloquei aí a Marie Curie, que é uma das que aparecem em todos os sites de pesquisa que a gente vai falar sobre mulheres na ciência. E a mulher é tão top, para usar aí um adjetivo que os jovens usam muito, ou ela é tão magnífica, tão esplêndida e maravilhosa, que ela é a única pessoa, não é a única mulher não, é a única pessoa que ganhou 2 prêmios Nobel, um em física e um em química. Então, assim, né, a única mulher que ganhou 2 prêmios, não, ela é a única pessoa, nenhum homem ganhou 2, assim, que nem ela. Né? Ela estudou aí sobre a radioatividade. A Amélie foi a mais importante da história da matemática, eu coloquei aí já uma outra área, né, para vocês terem ideia. Aí a Celina, que é a terceira que aparece no meu slide, pesquisou recentemente, viu, a relação entre o Zika vírus e a microcefalia. Então, já partindo para cientistas brasileiras relevantes, mas tem inúmeras, tá, gente? Deixando isso bem marcado aqui, não são só essas, tem várias. A Berta, que descobriu uma nova espécie de sapos, ela é uma bióloga aí, tipo, que interessante. Cada uma tem a sua importância dentro da sua área, tá? E a última não é brasileira, mas é a primeira mulher negra a pisar no espaço, e eu achei relevante considerar isso, né, mediante tantas cientistas que eu vi, mundiais, muitas são europeias, tá? Muitas são da Alemanha, e isso se deve, sobretudo, por causa da Segunda Guerra Mundial, que deu impulso a muito da ciência, né? Na área da medicina, da química, da física, da Alemanha, mas também tem outros países da Europa, um pouco também dos norte-americanos, e só que levando em consideração também que existem as brasileiras, e a Mae Jemison, a primeira mulher negra a pisar no espaço, coloquei uma citaçãozinha dela embaixo, que a melhor maneira de fazer os sonhos se tornarem realidade é acordando. No sentido de que todo mundo é capaz, inclusive as mulheres. Veja que a minha discussão, assim, eu não tenho respaldo científico para falar profundamente ou aprofundadamente sobre cada uma dessas coisas, mas eu estou mostrando para vocês que são vários... a gente pode escrever e argumentar de várias formas, principalmente a partir do momento que está discutindo, lendo, tentando aprofundar, tá? Depois vocês podem procurar mais nos links que eu coloquei no final do slide, dá para jogar em outros sites. Então, essa é a melhor maneira de fazer os sonhos se tornarem realidade, acordando. E são muitos depoimentos bacanas, gente. Delas falando que não, às vezes, percebiam as coisas assim, nem acreditavam que era preconceito. Ela, por exemplo, se sentia incomodada porque só tinha ela na equipe de mulher. E algumas outras, em outras situações, eu vi também depoimentos do tipo, o seu perfume o seu perfume me desconcentrou. Então, indícios de assédio com a presença das mulheres em certos ambientes. A gente tem que pensar tudo isso, gente. Que eu delimitei aqui a mulher na ciência, mas, poxa, o lugar da mulher em todos os lugares da sociedade seriam pertinentes a serem cobrados numa redação de Enem, tá? Então, vou falar de outros pontos, outros dados, o que a gente colocaria ainda num tema como esse. Primeira coisa que a gente fez teórica aqui com relação à redação foi delimitar o tema. A gente não pode sair daquele tema. Para não tangenciá-lo, a gente tem que ficar atento nele. A primeira coisa que a gente vai olhar é ele e já vai anotando coisas a respeito dele, daquele tema. Lembrando também que tema não é título, tá? Uma pausa aqui antes da gente ir para o próximo slide para falar sobre isso, porque o título do texto é aquele que você coloca com relação ao que você escreveu.
E na redação do Enem não é obrigatório o uso do título, só se você quiser. E se você optar por usar, pode ser colocado depois que você escreve seu texto todo para ficar uma coisa coerente, mas é lógico, é na primeira linha, centralizado, e não precisa pular uma linha entre o título e o início do texto. Tá bom? Jackson, fecha teu microfone, por favor. Para não ficar aqui o ruído, muito obrigada. Então, o título não é tema. Isso que eu coloquei aí, desafios da mulher, o trabalho da mulher na ciência na atualidade, é um tema. Qual é o título que você vai dar ao seu texto? É outro. Tá? Então, a gente precisa ficar bem atento a isso. No caso, o título da redação conta sim como linha, porque na prova do Enem, a folha de respostas, ela só tem um quadrado dividido de linha, com a divisão de linhas do 1 ao 30. Se você colocar título, já vai ser a sua linha 1. Então, quem gosta de escrever muito, talvez opte por não usar título para poder ter uma linha a mais para discutir outras coisas. Tá certo? Pode ser uma pergunta, já que eu fiz várias aqui hoje. Seu título pode ser em forma de pergunta, desde que você responda, tá bom? Então, essas duas considerações aqui que eu já fiz hoje. Prestar atenção no tema e considerar que ele não é o seu título só vai ser atribuído ao seu texto depois que você escrevê-lo. E é opcional. Tudo bem? Se temos uma produção textual que você já provavelmente tem a prática de escrever com introdução, desenvolvimento e conclusão, até porque a terceira coisa que eu vou fazer também em relação à produção de texto em si, que eu estou aproveitando para discutir o tema, né? Mas, falando, né? Eu gosto muito de dar essa ênfase. Eu falei do tema, que é diferente do título, que a gente precisa focar nesse tema para não tangenciar, para não falar de outras coisas, e também responder as perguntas relacionadas àquela problemática. Quarta coisa, problemática não é problema. Nem sempre uma problemática vai ser um problema. Nem sempre aquilo que é exposto, que é pedido para você escrever um texto, vai ser uma coisa ruim. Então, a gente tem que ter bastante atenção a isso, certo? Problema e problemática também são diferentes. Tema e título também é diferente. E a outra coisa, de fato, para formar aí um pentágono teórico da parte de produção de texto em si, são os argumentos que nós vamos usar. É muito vago eu falar de argumentos quando eu não tenho um texto palpável, né? Por isso que a outra coisa que eu ia falar, e não fechei o meu parênteses, porque eu gosto muito de abrir esses parênteses, e às vezes ficam várias informações, assim como estou fazendo agora. Fecha. Com relação à prática. A gente tem que praticar. Não tem como saber se nosso texto está bom se a gente não for escrevendo. Tá certo? E eu, inclusive, me disponho a ver textos, dar algumas dicas, porque às vezes a gente manda para uma plataforma online, os professores corrigem e mandam uma nota. E mandam uma nota, talvez, até das competências, mas você não sabe a essência, assim, onde é que pode melhorar. Por isso que é bom que outras pessoas vejam presencialmente, até seus colegas, outros professores, não necessariamente da área de linguagens, pode ser de outra área. Professor, esse meu argumento aqui é legal? Eu estou coerente com meu posicionamento? A gente tem que praticar, gente. Aí eu coloquei 4 informações, só para vocês terem uma ideia, se fosse esse tema do desafio da mulher na ciência, o que eu posso considerar? Não vou ler tudo não, mas vocês fiquem atentos aí no primeiro parágrafo. Só 35% dos estudantes do mundo, são mulheres na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. As áreas exatas. 35% dos estudantes, isso significa 1/3, né? Ou seja, os homens ainda são a maioria. Inclusive também no CNPq e INEP, que são plataformas aqui brasileiras, só 36% também correspondem às mulheres, e 3% dessas aqui são negras. Aquela menção que eu tinha feito no início, tá vendo? Aí uma coisa legal que eu encontrei foi uma pesquisa, e eu referenciei tudo isso aí, ó. Na hora que a gente vai colocar na redação, a gente tem que colocar quem foi o órgão. Se usar a sigla, tem que dizer o que essa sigla significa. E se for colocar a informação que ela pode ter alterado de um ano para o outro, é muito interessante colocar o ano da pesquisa também. Tá? Então, veja que esse dado... Oi. Romulo perguntou aqui no chat se pode citar filmes e séries que têm relação com o tema. Sim, sim, claro.
Eu ia mencionar isso também, né? A gente tem notícias televisivas. Hoje em dia, as lives, elas vão dar um recurso também, elas vão aparecer provavelmente como citações na redação. A gente tem livros, pesquisas, IBGE, aí nós temos uma pesquisa, por exemplo, da Unesco, tem outra do Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes. A gente não precisa ficar decorando essas siglas, mas se a gente pegar uma informação que sirva para outros dados, como essa segunda, que além de servir para as mulheres pesquisadoras, serve também para considerar as negras na pesquisa, aí é bom que a gente tenha essa sigla e fazer essa referência certinha. A gente tem também músicas, pode colocar poemas, trechos de livros literários, então pode ser poema, canção, e podem ser séries e filmes também, muito. Uma das séries que foi muito vista nesses últimos meses, e que eu me lembrei quando eu estava elaborando essa aula, é a Anne. Anne, aquela menina ruiva, ela não aparece como cientista lá, especificamente na série, mas ela é um motor motivador. Então, a gente poderia colocar a Anne como uma representatividade feminina nesses espaços, como ela fez na escola, sabe? E na própria série tem muitas passagens dela que ela diz assim, mas por que eu não posso fazer isso? Mas isso tem que acabar, né? Alguns preconceitozinhos são muito claros, até porque a Anne tem esse teor muito forte lá nessa série. É só um exemplo. Vocês podem pegar inúmeras coisas, tá? Inúmeras referências, inclusive séries e filmes. E quando for uma citação direta, exatamente aquilo que foi dito pelo personagem, ou pelo repórter, ou pela entrevistadora, enfim. Se for direto, se for do mesmo jeito, aspas. Coloca aspas e isso fica uma citação direta. Como provavelmente a gente não vai ter uma citação direta, a não ser que seja uma frase muito conhecida como ser ou não ser, eis a questão. Isso aí é direto e a gente já sabe como é que escreve e como é que é essa estrutura. Mas se for um pensamento maior, talvez a gente não decore, e aí a gente pode parafrasear, colocar com as nossas palavras, e nesse caso não vai precisar de aspas. Porém, precisa sim da referência. Tá bom? Continuando aí, ó, tem mais um dado que eu achei muito interessante, esse segundo, que essa pesquisa da PISA revelou que as meninas se enxergavam mais em profissões ligadas à saúde e os meninos se viam mais ligados às áreas de engenharia. Mas isso aí é uma pesquisa, gente. E você pode usar esse dado a seu favor ou dizer que não concorda com ele. Eu também não preciso decorar 74%. Meu Deus, era 73%? Será que era 75%? O que importa é o teor, de que é muito relevante. Estamos partindo para o 5º avião que está passando hoje aqui. Eles devem estar fazendo um treinamento. Ai, adoro. E o que vale é a interpretação desse dado. Tá certo? Uma pausa. Acho que são os paparazzi, gente. Eles estão achando que é um fenômeno a gente estar aqui conversando. Aí, aproveitando para tirar fotos, assim, bem distantes. Google. Ok, voltando. Vale a pena a gente interpretar o dado. Até porque a gente não pode pegar o dado que está lá na prova e colocar do mesmo jeito no nosso texto, não. Se eu tivesse esse mesmo dado lá, eu ia falar como? Que a maior parte, boa parte, a maioria, um índice relevante, um número expressivo, percebem? Ou o contrário, se eu estava falando lá do primeiro ponto, 35% dos estudantes são mulheres. Um índice muito baixo, um número pouco expressivo, um dado relevante, curioso, que merece destaque. Não precisa necessariamente colocar o número. A gente tem que pegar a essência da coisa e perceber que aquilo pode ser aplicado no nosso texto, tá bom? E a última dessa apresentação aí, desse slide, que é uma citação, ela poderia ser usada em qualquer momento do texto, menos no título. Professor, eu posso usar uma citação no título? Vamos pegar aquele exemplo lá bem básico. Ser ou não ser, essa é a questão. Primeiro, não vai ser original. Segundo, vai ter aspas logo no título. Terceiro, ela é curta. Porque se fosse longa, um título longo não dá certo. Então, talvez, né, a gente devesse repensar bem a respeito desse título. Mas, tirando o título, a citação pode aparecer em qualquer momento. E essa que eu coloquei nesse slide, ela caberia muito bem no último parágrafo, o parágrafo conclusivo. Que a educação só irá mudar se o comportamento e a percepção da sociedade mudar.
Professoras precisam ser capazes de promover um espaço educacional em que meninos e meninas possam se desenvolver com equidade, com igualdade, equiparados. E isso remete à fala do professor Márcio ainda há pouco, dizendo que esse contato com os nossos cientistas, com os nossos artistas, com as representações locais e femininas do nosso povo, precisam ser feitas desde sempre. E eu não me recordo, por exemplo, na minha formação regular, escolar, de ter tido esse acesso, de ter tido esse contato, exceto com alguns projetos isolados. Vamos fazer aqui uma feira de conhecimento e vamos falar de uma autora tal. Mas talvez não seja tão recorrente quanto pudesse. E cabe tão bem essa citação aí no final, que ela fala de educação. Gente, educação é a chave mestra para fechar o texto de vocês, a produção textual de vocês. Muitos, eu só não vou dizer todos, porque eu não vou usar essa palavra para generalizar, mas eu vou dizer a maioria, ou quase a totalidade dos temas que possam ser abordados para o desenvolvimento de uma produção textual no Enem, vão ter como finalização, como proposta de intervenção social ou de ação social, a educação. Tá bom? Então, a educação precisa permear tudo isso, principalmente no que envolve o preconceito, as discriminações, as dificuldades de um povo, sabe? É tão delicado a gente falar de mulheres, infelizmente, eu não vou nem dizer infelizmente, porque eu sou educadora, assim como vários colegas do coletivo Nízia Floresta. Precisamos estar sempre fazendo uma menção à nossa política atual. Gente, eu detesto falar sobre política. Eu detesto. Porém, se a gente não considerar isso, não estaremos considerando os nossos nosso futuro. O que está sendo desenvolvido e escolhido no momento vai ser refletido para frente. Tá? Então, falar de uma política que na maior parte... Agora o bicho pega. Por que o bicho pega? Porque a gente tem que ter cuidado da forma como vai falar. E eu vou falar da forma sem cuidado. O governo não apoia as pesquisas brasileiras. O governo brasileiro não tem apoiado as pesquisas. O governo brasileiro não tem considerado que as mulheres são propulsoras de mudança. Pronto. Aí eu vou até aqui me sentar. Sabe, meme? Essa é a hora de você printar a tela com a minha cara aqui. Como é que um país que não considera a ciência e mulheres que têm tanto conhecimento quanto homens, porque estamos falando de uma noção de equidade, não considera, como é que o governo não considera ciência e mulher? Do jeito que as coisas andam, tudo bem teatral, né? Bem dramática. Do jeito que as coisas andam, é bem capaz de não vir nenhum tema com relação ao meio ambiente, com relação à política, jamais, né? Cultura, porque cultura, para ter um espaço no Brasil, sabe como é que é? Mulher. Aí daqui a pouco vai vir, assim, um tema mandando falar vamos valorizar. Isso seria muito a cara do nosso governo atual, que o tema de redação fosse valorização da cultura nacional. Aí aparece a bandeira brasileira, o hino nacional e os militares no registro, assim, daquela parte que tem os textos motivadores. Seria a cara, né, do nosso governo. Vamos botar esses alunos para falar da valorização nacional, porque eles têm que ter orgulho de ser brasileiros. Por quê? Não, vocês concordam com isso? Por quê? Que ele vai dar espaço para o aluno ficar refletindo sobre a mulher na ciência. Cara, isso é indignante. A minha esperança é que quem elabora a prova são professores. Mas, assim, eu não sei quem são exatamente, né? Então, vamos preparados para tudo, certo? Então, não se admirem se o tema for bem assim, tipo resposta de mim, sabe? A educação no Brasil é uma maravilha. As nossas matas, né? Porque não tem nem como falar da mata sem pensar na Amazônia, na devastação. Não tem como falar de povo brasileiro sem falar do indígena, do quilombola, do imigrante, de pessoas que estão aqui no nosso Brasil sofrendo preconceito. É um momento que, mesmo eu odiando falar sobre política, a gente tem que considerar para poder não se surpreender, certo?
numa proposta de redação. Pois bem, caso venha algo que dê para a gente discutir problemáticas, soluções, meio que incutindo uma esperança de melhoria do nosso país, então vamos falar de educação, vamos falar de valores que nós temos, que trazemos ao longo da história. Temos muitas coisas, e que na maior parte das vezes não são muito relevantes, né? Então, para o próximo, coloquei ainda uma citação da Marie Curie, mas enfim, tem várias. Eu fico pensando, a mulher estava lá no laboratório, estava lá no seu ambiente de pesquisa, no seu escritório, ainda teve tempo de escrever um pensamento adverso ao mundo da ciência e tecnologia. Por que é adverso? Porque ela, praticamente, nesse trecho aí que eu coloquei, ela está sendo uma poeta. Não era essa a intenção dela, provavelmente. Quem sabe isso aí veio de um diário dela, não sei. Devemos acreditar que temos vocação para alguma coisa. E que essa coisa deve, a qualquer custo, ser alcançada. Porque ela falou o seguinte, gente, interpretando isso aí. Assim como a mulher negra que pisou no espaço, a primeira mulher negra, é Mae, eu não lembro o sobrenome dela. Mae, tá aí. Se quiser voltar um pouquinho, Poliana, para ver o nome dela. Tanto a citação tanto a citação da Mae, que essa também, Maia, né, a próxima. Essa aí ela fala que a gente está defendendo as mulheres. A Mai fala dos sonhos tornar realidade. E a Marie Curie, na última lá que eu coloquei do quadrado, fala sobre você conseguir qualquer coisa. Ou seja, subjetivamente, ou nem tanto assim, no discurso delas, a gente percebe que há dificuldades, que elas não são muito consideradas, que elas tiveram que batalhar muito para alcançarem a posição que conseguiram. Então, para finalizar, não basta a gente ler o texto lá na produção, né, na folha inicial, porque sempre no tema que é proposto, nós temos textos motivadores, né? Não adianta a gente focar só no texto motivador como uma verdade absoluta, porque a gente pode refutar, a gente pode não concordar com aquilo. Tá bom? E o mais importante é que o primeiro procedimento que você vai fazer é ler o tema e parar nele, não vai ler outras coisas, não. Provavelmente você vai fazer isso antes mesmo de responder aquelas questões objetivas. Essa é a dica que eu dou. Parou nele, escreve os insights, as perguntas, como é que você se responderia aquilo, transforma aquilo ali em um questionamento. Aí depois que você já tiver escrito ali alguns pontos para planejar sua redação, é que você vai para os textos motivadores. Nesses textos motivadores vão ter muitas outras informações. Então vão vir outros insights, vão vir outras ideias que você talvez ainda nem tivesse pensado. Anota ali também. Porque se você não quiser escrever aquele rascunho naquele momento, você já não perdeu as primeiras coisas que vieram à mente. Esse primeiro momento eu acho muito importante. Porque normalmente o aluno faz, ai meu Deus, eu não sei isso, eu não vou passar, e agora não vou nem fazer essas questões mais, porque eu não sei esse tema de redação, e a redação é muito importante. E se você deixar esse sentimento tomar conta, realmente você não vai fazer. A primeira coisa, olha o tema, com calma coloca os pontos, vai tendo os insights, aí vai para os textos motivadores, não é obrigado a concordar com aquilo, não usa aquilo diretamente no seu texto, você vai interpretar e vai expandir. A partir do momento que a gente vai lendo, a gente vai tendo vai puxando, sabe, outras coisas. Por isso que o meu conselho é fazer primeiro o rascunho. Primeiro de tudo, naquele dia daquela prova. Deixa o rascunho ali, ó, e vai ler outras coisas. Tem gente que faz o rascunho, aí faz metade das questões de matemática, aí depois volta, faz um pouquinho mais de português, linguagem, né? E pode colocar aí meu rostinho aí. Jackson está aparecendo, deitada, apaga aí, meu filho, a câmera, para não desconcentrar o pessoal. Desliga a câmera, Jackson, só porque está no quarto novo, aí ele quer aparecer.
Então, a gente tem como usar essas informações todas que estão na prova a nosso favor, e pode também, depois que estiver lendo outras coisas, eita, vou colocar isso aqui no meu rascunho, ó, antes mesmo de passar a limpo. Gente, são muitas coisas que a gente pode falar sobre a produção de um texto. A principal delas que eu falei hoje é a prática. Eu trouxe hoje um tema só para meio que a gente ir puxando formas de desenvolver isso. Espero que tenha sido clara. Deixo agora o momento aberto para discussões, para perguntas. Se eu tiver perdido algum aqui no chat, vou dar uma olhadinha agora. E agradeço a atenção de vocês. Pessoal, então, Mari e Eduardo ficam disponíveis. Eduardo falou para vocês no início, antes de Mariana começar, que estavam esperando que vocês tivessem algum questionamento. Então, fica aberto para ambos aí. Se quiserem fazer, podem abrir o microfone ou pelo chat também, que a gente lê aqui. Acrescentando, só porque eu coloquei as mulheres cientistas, mas, enfim, as mulheres aparecem na arte, na cultura de uma maneira como um todo, e também tem outras mulheres muito relevantes na nossa sociedade. Por exemplo, eu não citei na arte a Frida, porque ela não é brasileira, mas a Frida aparece muito, né, e parece que a gente só sabe quem é ela porque vê um monte de quadro da Frida, de capa de caderno. Mas tem a Michelle Obama, por exemplo, que tem o livro, a biografia, e também tem na Netflix, né? Tem a Malala, que também tem o livro, tem várias coisas, e são mulheres relevantes atualmente, né? Então, eu estou ampliando aí o discurso não só da mulher cientista. Aí eu citei a Anne, o N com I, né? With I. E a Simone de Beauvoir, que aparece também em outras... Apareceu muito recentemente no Enem, parece que chocou todo mundo. Apareceu lá ela. E tem a Nísia. Poxa, que legal seria se esse ano viesse algo a respeito da Nísia, não é? Para vir do Câmara Cascudo é uma dificuldade, porque ele é potiguar e é nosso, e é tão reconhecido no Brasil quanto no mundo, imagina, então, esses empecilhos aí que vão aparecendo. Então, estou citando outros nomes aqui, femininos, de relevância. E o que a gente puder aí contribuir para isso, não é só na produção textual, não. Tem umas perguntinhas, Mário, para tudo. Vamos lá, vou deixar aberto, então. Chimamanda, nigeriana. Simone. Tem Judith Butler também, tem a série Angela Davis, tem muita mulher foda. Valentina Tereskova, que é a primeira mulher do espaço, sem ser a Mai, que foi a primeira negra, né? Mas tem duas perguntas aí, ó. A primeira de Rômulo: como e quais conectivos usar ou não na redação? Vamos lá. Os conectivos, eu sempre digo para os meus alunos que são os amigos do peito de quem produz uma redação, são os melhores amigos do autor daquele texto, porque em todos os finais e retomadas de períodos a gente tem que usar conectivos. Só não quando começa o texto, né? Eu não posso começar o texto com certeza. Com certeza o quê? Tu não falou nada, não é não? Então eu não posso começar meu texto assim. Então, eu vou fazer aquela apresentação, aquela tese, mas botei um ponto final. Preciso de um conectivo. Sendo assim, dessa forma, dessa maneira, tendo em vista isso, mediante esses aspectos, para a gente retomar isso, esse, deste, desta, aquilo que é mais discutido, enfim. Aí, passou para o próximo parágrafo, de novo, dando continuidade, né? Logo, tem muitos que são sequenciadores e tem os de argumento também, que são mais, porém, contudo, entretanto, todavia, ainda que, mesmo que, a gente vai dependendo se vai mudar de pensamento, então eu vou ter que usar uma conjunção adversativa, ou uma conjunção, aliás, uma construção adversativa, porque nem sempre é uma palavra só, pode ser mais de uma, né, como mas também é assim, então isso não é só um conectivo, são dois com a função de um. E em todo momento do texto tem que usar. Até o fim. E no fim, provavelmente, vão ser os conclusivos. Portanto, sendo assim, dessa forma, dessa maneira, mediante o exposto. E Mari, Djamila, você ia falar, né? Djamila Ribeiro. Djamila ia mencionar aqui. E você falou a questão dos conectivos aí, que é algo que a gente vai levar por toda a vida, né? Até no mestrado, na graduação, curso técnico, no doutorado, a gente usa muito. Eu estou escrevendo TCC agora da especialização,
Tô direto, no texto e no conectivo. Texto e conectivo para não repetir, manter tudo coeso e seguir. Coerência e coesão, né? Quando diria ele. Isso, se puder evitar repetir ao máximo, melhor, porque aí você vai demonstrar um domínio lá justamente na primeira competência que a gente é avaliado na prova é domínio da língua padrão, aliás, norma culta, que isso aí é uma outra discussão também. A gente escreve o texto da norma culta da língua portuguesa, é aquela que a gente se comunica mais formalmente dentro de espaços urbanos, da elite, e a norma padrão é a gramatical mais erudita, mas isso aí fica para um outro momento. E qual é a melhor forma de fazer referência? Eu queria dar só uma palavrinha, posso? Deixa eu só aproveitar logo essa pergunta que já está aqui, que tem a ver, que é a melhor forma de fazer referência na redação. Tanto faz ser citação direta ou indireta, lembrando que quando for direta, do mesmo jeitinho que o autor falou, a gente tem que colocar as aspas, mas tem que mencionar de onde foi tirado, tá certo? E essa referência, ela pode ser, como eu falei, né, de notícia, de um jornal televisivo, pode ser de um livro, de uma música, de um filme, de uma série, é só a gente mencionar, só que não adianta jogar só lá, não. Tem que colocar e dizer o que aquilo tem a ver com a sua discussão. Vai lá, Letícia. Sim, porque sempre na conclusão, só dizer algo que eu nas minhas, por exemplo. Eu aprendi isso com a professora e é uma dica bem bacana, inclusive, porque na conclusão a gente vai retomar todo o tema, né? E a gente vai dar interventores sociais. Por exemplo, o que fazer, como fazer e quem vai fazer, né? Aí, muitas vezes, como é no final da redação, a gente fica talvez um pouco assim para não saber. Então, ela me ajudou muito em uma palavra. Por exemplo, a gente, quando tiver no final da redação, a gente lembra do nome Gomifes. E aí, em cada primeira palavra do nome Gomifes, a gente coloca tipo ele reto, né? E aí, por exemplo, a gente vai e lembra, quando a gente lembra do Gomifes. O G, o que é que a gente pode lembrar? O governo. O O, a gente pode lembrar de ONG, que podem ser interventores. O M, de mídia, indivíduo, família, escola e sociedade. Então, nessa palavra a gente já lembra das iniciais e aí talvez a gente já lembre automaticamente de interventores sociais. Excelente, Letícia. Governo, ONGs, repete aí pra gente, por favor. Governo, ONG, indivíduo, família, escola e sociedade. Eu vou deixar aqui no... Pronto, melhor. Pronto, coloque aí. Eu vou deixar aqui nos comentários que fica mais fácil, eu estava né? digitando, mas é você mesmo digita, pronto. Fica aí a dica para todo mundo. É isso mesmo, porque não é só a gente jogar a culpa para o outro, né? Muitas vezes nós somos interventores sociais, nós podemos ter alguma ação naquela situação. Não é só culpa do governo, muitas vezes a gente precisa, esse que eu estou dizendo, esse eu, é justamente o indivíduo dessa sigla que ela está falando, tem também escola e família, né? Então, tudo isso é um construto para as modificações, para as soluções ou proposições serem... porque lá pode ser assim, proposta de ação social ou proposta de intervenção social. Isso é um requisito, vale 200 dos nossos 1000 pontos na redação e normalmente aparece no último parágrafo, né, no parágrafo conclusivo, e é exatamente essa estratégia aí para lembrar na siglazinha que a Letícia deu a dica. Muito obrigada. Cadê? Alguém mais? Pode ligar o microfone, pode falar no chat. Mariana, só uma informação aqui curiosa. Letícia é sobrinha de Vanessa, que é a professora que deu aula com você, em 2013. Sim, aqui, no aula. Sim, arrasou. Pessoas podem falar. Podem dar sugestões, dicas, críticas, quiserem abrir aí as câmeras para a gente se ver, tá? Então a gente encerra assim, a gente encerrou a parte mais formal, mas agora podem ficar mais à vontade, quiserem dizer se viram algum comentário, alguma relação com outra coisa, como a Letícia fez aí, fica à vontade. Tem vergonha, não. Perca essa vergonha. Vocês são igual meus alunos do 9º ano, com medo de perguntar as coisas. Vou tá saindo. Poliana leu 2 livros da Maia, que massa.
Rômulo colocou que o tema não importa, o que vale é saber como fazer a redação, porque independente disso, você vai saber o que fazer. É isso que eu digo, você pegar e pensar com calma, fazer toda essa referência sociocultural, relação com a atualidade, para poder com calma ir escrevendo. Não é, e também não vai ser assim um tema, eu não sei nada a respeito disso, não vai ser. Você vai saber alguma coisa e você vai usar isso como sua carta na manga. Logicamente que quanto mais treinar e ler a respeito, mais vai ter argumentos para ir fundamentando, né? O tema não vai ser coronavírus. É muita coisa incerta ainda para falar sobre isso, que é uma das coisas que apareceram aqui no chat. Tá? E nem política, não aparece sobre isso. Faz muitos anos que não vem nada sobre o meio ambiente, eu acho que agora menos ainda. Então vai ser algo mais de cunho sociocultural, tá? No meu ponto de vista. A Eliane citou a série Versalhes, que mostra uma coisa legal, que é uma garota que acaba se interessando sobre ciência e estuda os corpos, escondida. Né? E aí ela fala um pouquinho aí dessa série. Tem histórias infantis, inclusive, eu vi uma passagem que a professora contou toda a história sem colocar gênero em nada. E no final perguntou aos alunos como era essa pessoa. E o curioso é que as meninas disseram que era uma mulher e os meninos disseram que era um homem, porque a gente faz uma representação daquilo que a gente se identifica, né? Então, são muitas coisas aí que ainda precisam ser também inseridas na nossa carreira de ensino regular. Alguém mais? Chaquinha Chapeleiro, acho que é Eduardo. Não sei. Rômulo também colocou que o genoma do coronavírus aqui no Brasil foi feito por mulheres. Isso. E tem mulheres fora do Brasil, sendo brasileiras, que também estão contribuindo com as pesquisas. Isso, justamente. Marilena Chauí é outra também filósofa e fala muito tem muitas passagens também dela. Ela considera que a sociedade é violenta. E isso poderia, por exemplo, ser uma citação também para você puxar, que a violência não é só física. Né? Enfim, muitas coisas. Alguém mais? Sou chato, ficar perguntando direto, até dar 5 horas aqui. Nada? Será que se eu cantar, o pessoal vai falar, hein? Acho que vão gostar. Eu só falo se vocês abrirem, eu só canto se vocês abrirem a câmera. Pode cantar. Abre a câmera, todo mundo. Eu só canto se vocês abrirem a câmera. Canta, Marilão. Pessoas podem abrir, né? Só um pouquinho, só o final aí. Vocês vão gostar. Eles vão dizer, não, pode deixar, Marilão. Eu vejo você cantando lá no seu Instagram, não quero abrir a câmera, não. Mas isso também acontece comigo. Nós, além de estarmos moderando a discussão hoje, mas às vezes a gente está como ouvinte também, eu sei como é. Sim. Eu vou cantar. Ok. Vou ter que afastar aqui um pouquinho. Tu queria cantar, fez só o pantinho aí. Eu já sabia, né? Mas, enfim, não serviu minha chantagem. Ai. Márcio, se eu disser que foi uma música que você pediu? Qual foi que eu pedi? Não lembro. Ele nem sabe. Não, eu lembro que eu pedi, não lembro qual foi. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu lembro. Lembro não. Não é teatro mágico, não. Esse cabo aqui não pode me atrapalhar. Deixa eu passar por baixo. Eu vou... Deixa eu abrir aqui. Saiu? Eita. Só pra gente descontrair agora, tá, gente? Tá finalizado. Quem precisar sair, fique à vontade. O professor já aí verificou quem está participando, tudo. Não se acanhe se precisarem sair. Fala, Poliana. Eu? Teu microfone tá ligado? Não é nada, não? Eu percebi que tá ligado. Não, pra fazer o negócio, minha tela aqui, ela é meio... Só tem uma coloração, é vermelho. Ela é inconstante. É uma forma de modalizar o discurso. Você não vai dizer que a tela é doida ou que a tela é ruim. Você diz que ela é inconstante, ela é vulnerável. Repertório, vocabular também é importante. Pois eu vou cantar, fiquem à vontade, se quiserem sair, considerar ainda, tiverem perguntas, e agradeço, depois que eu terminar aqui, a gente encerra, tá?
Já que falamos tanto de mulheres hoje. Maria, Maria é o dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra, qualquer no planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz no corpo essa marca, Maria, Maria, mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, 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 na 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 la 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 la. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz no peito essa marca, Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, 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 la 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 la. Obrigada! Silenciaram. Obrigada, gente. Por hoje foi isso. Que vocês prosperem nos estudos, nas discussões, não só aqui, né, no coletivo, mas em outras situações também. Obrigada, Márcio, pelo convite, Pauliana aí pela ajuda técnica e as considerações do professor Eduardo. Gratidão, viu? Show de bola, viu, Mariana? Muito bom esse momento. Tá vendo só? Então você imagina, Mariana, uma aula dessa, uma aula para, né, preparatória para o Enem, com música, com teatro, com vídeo, sabe, com todos os elementos possíveis, né, a literatura, né, a nossa oratória, o nosso se posicionar. Então imagine você participar por todo um processo desse e vai marcar. Porque o conhecimento, né, Bakhtin fala isso, a polifonia da comunicação, né, as formas que a gente recebe as informações. Então, parabéns aí a todo mundo, a gente chegou a mais de 30 pessoas aqui, então isso é bastante importante para esse nosso momento. Mariana, parabéns, viu, minha querida? Parabéns mesmo. Show de bola a nossa aula. E vamos amarrando que o sistema é bruto, tem muita coisa aí para frente. Valeu, gente. Tchau. Pessoal, abraço, boa tarde, bom dia. Oi. Pessoal, antes de vocês saírem aí, rapidinho. Como eu falei na semana passada, não foi? Que mandei aquele áudio bem grande para vocês, falando sobre a questão de estarem nas aulas, de valorizarem, de fato, esse esforço que a gente está fazendo por vocês, por nós, mas muito mais por vocês, certo? Então, hoje eu acho que foi mais uma das aulas fantásticas que a gente vem promovendo aí. A primeira foi muito boa, a segunda ainda mais, a terceira ainda mais, e a tendência é essa, manter esse nível, aumentar sempre. Então, sempre faça um esforço, uma vez na semana, 3 horas de aula, não é muito, mas tentem sempre se fazerem presentes por aqui. Hoje a gente tinha 30 alunos, aí uma média de direto, 25, 30 alunos, constante durante toda a aula. É um número bom, mas a gente pode aumentar ainda mais. A gente pode aumentar e fazer algo ainda mais grandioso para vocês e para nós também, certo? Então, acho que era isso, como a Mariana falou aí, eu acho que o que ela
pôde promover para a gente hoje foi muito, muito importante para vocês, enquanto redação, né? Que todo mundo tem esse acesso, tem que conhecer um pouco não, tem que conhecer muito para poder escrever, né? Você tem que ler, tem que escrever, tem que estar constante. Eduardo também aí promoveu algo fantástico, essa interação desde o vídeo, da atuação dele, das meninas também, e a aula em si, né? De fato, aqui na questão do slide. Então, acho que foi muito, muito bom, muito proveitoso para mim, até, porque a Semana de Arte Moderna é algo que eu gosto muito. No ensino médio eu fazia trabalho sobre isso, é uma temática que eu gosto muito, particularmente. Então, algumas coisas, tiveram algumas coisas novas que, até para mim, foi interessante de conhecer e de ver, né? Agradeço muito a Mariana por aceitar sempre esses convites aí, tudo que a gente faz, a gente está tentando convidá-la para participar. Eduardo está aí constantemente com a gente, e Poliana aqui hoje foi muito fantástica nos slides aí, ajudando a organizar a sala. A Rômulo nas intervenções também, a Luiz está sempre aqui com a gente, a Aline entrou agora, né? E a todos vocês, enquanto alunos, porque isso é feito para vocês, né? Como a gente já falou, a gente não ganha nada por isso, a gente tem muito trabalho para organizar slide, para chamar o pessoal, organizar dia, sala de vídeo aqui para vocês, então vamos sempre partilhar isso e nos comprometermos uns com os outros. Era isso. Alguém mais tiver algo a falar? O momento é aberto. Eu só quero lembrar todo mundo que, posteriormente, vai ter o material da aula disponível para vocês. Lá a gente vai mandar o link no grupo do WhatsApp, para vocês terem acesso ao material, além do material que foi apresentado pelos professores durante a aula. Vão ter outros materiais complementares para vocês se aprofundarem mais dentro desses temas, viu? Algo mais? Deixa eu ver aqui no chat se alguém falou alguma coisa, senão a gente vai encerrar. Show, então. Acho que não tem nada mais. Então, encerramos por hoje. Vou encerrar aqui a gravação, para não ficar pesado.